Oiê, eu sou o Heitor, sou professor de ciências, sou formado em biologia pela Universidade do Vale do Paraíba, tenho 38 anos, moro no interior de São Paulo, em Jacareí, e estive por muito tempo pensando em criar um canal no YouTube e criar vídeos explicando e mostrando e contando para vocês as minhas experiências, né? Eu adoro animais, adoro plantas, gosto de viajar, gosto de fazer trilhas, gosto de cachoeira, enfim. Eu, desde pequeno, né, desde criança, sempre fui gordinho, sempre fui aquela criança que pesava mais que as outras crianças na minha faixa etária. Os meus vizinhos, eu era os mais gordinhos, eu e meus irmãos, né, éramos os mais gordinhos. Na sala de aula eu era o mais gordinho. E tem um lado muito ruim disso, né? Primeiro o bullying que a gente sofre quando criança na escola, os apelidos que machucaram bastante, né? E depois eu acho que a grande dificuldade era na hora da educação física, né? A gente sempre é o último a ser escolhido, né? Eu ficava na reserva ou era no gol. Meus pais sempre focaram para que eu fizesse esporte, né? Então eu fiz escolinha de futebol, fiz taekwondo, fiz natação, mas eles nunca me organizaram, nunca me ensinaram a ter uma prática alimentar saudável, né? Então fui crescendo, sempre gordo, sempre obeso. Isso era uma coisa que me incomodava, mas eu me sentia feliz. Comia bem, participava das festas, minha família sempre foi de festejar as coisas, a gente fazia sempre comemorando as coisas com bastante comida, fartura, a gente comia à vontade. Nunca me preocupei, né, com essa questão da alimentação. E mesmo sendo professor de ciências, tem conteúdos que a gente fala, né, da pirâmide alimentar, a gente explica o que é carboidrato, o que é proteína, o que é lipídio. E mesmo assim, né, me incomodava, né, eu falar de uma alimentação saudável para os meus alunos e eu não era exemplo, né? Mas no ano de 2020 a gente passou por uma situação muito chata, né, essa pandemia, e eu cheguei no meu limite, né, o limite de peso mesmo. Eu cheguei a pesar 145 quilos. Tá? Então, isso estava sobrecarregando o meu corpo, a minha estrutura óssea, né, meu organismo. Eu passei por muito tempo, né, tendo uma alimentação ruim, desregrada, por muitos anos. E na pandemia, por conta de não sair de casa, né, eu estava me protegendo, estava me guardando. O máximo que eu fazia era numa farmácia, ou na padaria, ou no mercado. E eu comecei a sentir um pouco a questão da obesidade, né? Então, eu de 2019 com 131 quilos, em 2020, no auge, eu cheguei a 145 quilos, né? Então eu engordei 14 quilos de um ano para o outro. E eu já vinha com uma sobrecarga de peso, né? Sobrepeso, obesidade mesmo. E cheguei na obesidade mórbida. Então, vou contar para vocês duas coisas que me fizeram sofrer bastante. E que daí eu percebi que tinha coisa errada comigo, né? A primeira coisa era para levar a compra, né, as coisas que eu comprava no mercado. Então eu ia no supermercado, comprava as coisas para o mês e eu tinha que levar para minha casa. Para vocês entenderem, eu moro num condomínio de bloco, né, de apartamentos. Então eu subo 4 patamares de escada. E chegou num certo momento que aquilo que eu comprava eu não conseguia levar. Por quê? O estacionamento do bloco ele é longe. É uma descida o terreno. Então tem uma rampa que eu tenho que subir com as sacolas e depois subir as escadas. São 4 graus de escadas.
até eu chegar na minha casa. Então as coisas que eu comprava antes, né, de eu engordar nesse período, eu não conseguia mais levar após ter engordado. Eu comecei a dividir as coisas, comecei a comprar prestações, comprava um pouco de coisas que eu conseguia levar até a minha casa, daí voltava no outro dia no mercado, comprava o restante e levava. Então essa foi a primeira coisa que começou a mostrar para mim que eu estava com excesso de peso. A segunda foi dormir, né? Isso também me atrapalhava bastante. Dormia muito pouco, picado, acordava cansado, acordava com sono, me virava a noite toda na cama, sempre transpirei muito quando eu durmo, e acordava com dores nas costas. Então, isso também começou a mostrar para mim que tinha algo errado com o meu peso mesmo, né? O excesso de peso que eu estava tendo, como eu estava cuidando de mim, e isso fez eu tomar algumas medidas. Tá? Então eu vou contar para vocês ao longo dos vídeos que eu vou estar postando, né? Espero que vocês gostem das minhas experiências. Eu vou contar o que serviu para mim, né? O que me ajudou a perder peso, as minhas escolhas, as coisas que foram úteis para mim. Estudei bastante, né? Ouvi muitas pessoas e hoje eu estou aqui para compartilhar com vocês. Tá? Então a gente vai se falando aí, tá bom? Pessoal, eu vou contar para vocês, vocês vão rir, como que eu decidi a parar de comer em excesso, né? Como eu estava comendo, e passei a me organizar, a ver melhor o que eu estava, né, me alimentando. Eu fui no aniversário da filha da minha amiga. A Grace me chamou, uma amiga minha, uma das pessoas fantásticas que eu conheço. Fez o aniversário da filha dela, né, e chamou 5 pessoas convidadas, né, para a festa. E eu era uma dessas pessoas. E eu gosto muito deles, né? A Laura, uma menina fantástica. E foi em agosto. E cheguei lá, tinha bolo, tinha refrigerante, tinha salgadinho, tinha croquetinho de queijo, tinha enroladinho, tinha salgadinho, mini salgadinho assado, tinha salada de maionese com aquelas barquinhas de chips. Uma delícia, tudo. E ela tem uma mão boa. E sem contar isso, né, pessoal, tinha lá os docinhos, né, brigadeiro, cajuzinho, beijinho, e a festa rolando e eu comendo. E comendo, e toma um refrigerante, e come, e o pessoal começa a conversar, e fala de uma coisa e outra, e vai coxinha, né? E daqui a pouco você sente sede, porque o negócio é salgado, você vai lá, pega um refrigerante, e não mata a sede, daqui a pouco você toma outro refrigerante, calor, aí você vai no docinho, daqui a pouco você pega mais um outro salgado, e gorduroso, daí vem mais um refrigerante, e de repente, né, você não tá nem aguentando respirar mais. Né? Você comeu bastante ali, e ainda nem cantou parabéns. Eu sei que nessa noite, né, nessa festa, eu comi muito bem, né, muito bem, para não falar que eu passei mal aí, né? Eu comi muito. Eu confesso que nessa noite, nesse aniversário, eu comi muito. Olha, eu acho que se eu consumir de 5 a 6 mil calorias nesse aniversário, acho que foi até pouco. Eu comi muito. E naquela noite, né, eu tava me sentindo mal, né, fui dormir e eu pensei, olha, amanhã, né, eu preciso dar uma volta no quarteirão. Eu preciso dar uma volta, né, para queimar um pouco do que eu consumi em excesso numa única noite, né? E aí foi, né? Eu acordei, saí para fora, né? Já estava me fazendo falta a luz do sol, né? Andar, coloquei a máscara e fui andar. E da minha casa, o quarteirão todo, pessoal, ele tem 3,5 km. Sem contar que na metade tem uma subida, uma boa subida, né? O terreno lá no meu bairro, ele é bem irregular, tem várias subidas, tem planalto. Então a gente
tem vários obstáculos ali, vários desafios, né? E nesse dia eu fiz essa primeira volta, transpirei bastante, me senti bem cansado. E como eu tinha me alimentado muito bem na festa de aniversário, naquele dia eu comi muito pouco. E aí eu comecei a pesquisar. Entra em um canal no YouTube, entra no Google, começa a pesquisar como emagrecer, o que comer quando a gente está querendo emagrecer. Eu voltei a pesquisar o que o carboidrato faz no corpo. Eu estava com gordura no fígado, então eu sentia o meu fígado inchado. O fígado ele vinha e grudava aqui na costela, ele saltava para fora, doía, né? Então talvez você esteja passando por isso. E não é fácil a gente acordar, né? A gente precisa cuidar de nós. E a partir daí eu tomei uma decisão muito drástica, porque além de pesquisar, além de assistir canais no YouTube, eu gosto muito de assistir o programa Quilos Mortais. Eu comecei a acompanhar, né, as pessoas, fui vendo, fui olhando. Muitos conseguiam emagrecer, outros não. Qual é o segredo? Por que aquela pessoa consegue e a outra não? Né? O segredo está aqui, né? A mente, é nós. A gente precisa tomar uma escolha, a gente precisa tomar uma decisão. E precisa ser com opinião, né? Não pode ser uma coisa momentânea. Então eu decidi que ali, naquele momento, que eu estava com 145 quilos, eu comeria 800 calorias por dia. E principalmente proteínas. Então, de manhã eu comecei a tomar um shake, à tarde eu consumia um pedaço de frango ou de carne, ovos, e comecei a utilizar o jejum intermitente e atividade física. Então, à noite, outra volta no quarteirão, de manhã, outra, à noite, outra. E assim eu fui começando a perder peso, a perder excesso de líquido, comecei a transpirar mais, respirar melhor, fui diminuindo o meu peso, eu fui percebendo isso gradativamente. Então, eu vou estar contando para vocês, né, esse percurso que eu ainda estou no caminho dele, né, para que a minha meta seja alcançada de 80 quilos. E vou explicando para vocês tudo que foi bom para mim, tudo que me ajudou. As pessoas começaram a comentar que eu estava perdendo peso, que perceberam que eu estava emagrecendo. Meus amigos, vizinhos, parentes, colegas de profissão. E as pessoas começaram também a perguntar se eu não estava passando fome, se eu não estava com fraqueza, se eu não estava com anemia, né? Se eu estava com depressão. E não, pessoal, eu falo para vocês que não, que eu estava me sentindo bem, o foco de emagrecer, isso estava me ajudando, né? Então, cada dia que passava eu queria perder mais peso e isso tudo veio me ajudar, né? E eu estou hoje aqui para compartilhar com vocês, tá? No vídeo de amanhã eu vou fazer um vlog do meu café da manhã. Né? O meu sobrinho está aqui, Miguel, né, Miguel? Ele é o meu ajudante aqui, tá? Então ele tá colocando ali um aviso para amanhã eu fazer um vlog de manhã para vocês. E eu vou fazê-lo e vou postar para vocês, tá bom? Então eu peço que vocês se inscrevam aí no meu canal, canal do Heitor. Sejam todos bem-vindos ao meu canal. Deixem aí seus recados, curtam meu vídeo e amanhã a gente se vê no vlog, então.